Lembrando que o Superchat está aberto para você participar e eu quero a sua participação porque a gente vai resgatar aqui um quadro que eu particularmente gosto bastante, a gente deixou um pouquinho de lado, mas hoje a nossa produção entendeu que faz sentido, que é o nosso Três Manchetes, perfeito? Então eu vou começar, eu vou começar com você, Otávio Neto, sobre justamente a eliminação da seleção brasileira na Copa América. Para muitas pessoas não foi algo surpreendente, né? Para outras sim. Mas eu quero ouvir de você a sua manchete, então, Otávio Neto. Vamos embora começar o nosso programa falando da seleção brasileira. Você do outro lado participa com a gente, tá? Porque já sei que a audiência já tá gigantesca. Cola com a gente. Feliz aí com o retorno do Três Manchetes, né? Galera que é mais old school aqui no De Placa, eu gosto. Vai lembrar desse quadro, né? Eu tinha até falado com a galera da produção, cadê o Três Manchetes? Vamos voltar. Tá de volta. Cara, especificamente de Brasil eliminado, eu acho que a gente pode falar algo do tipo colecionando derrotas e desenganos. Tá bom pra você? Tá ótimo. É porque eu acho que assim, o Brasil tá colecionando derrotas, mas tá colecionando também desenganos, né? Porque a gente cria esse auto-engano de que o Brasil é o melhor time, tem o melhor futebol, teoricamente tem os melhores jogadores, mas isso não é colocado em prática, né? E por que não é colocado em prática? Acho que a galera tenta sempre conjecturar algum problema na seleção. O problema é o Dorival não ter participado ali da roda que definiu as penalidades. Essa é uma imagem vexatória. O problema são os nossos jogadores que jogam em times secundários da Premier League. A galera fica conjecturando algum problema, quando na verdade o problema às vezes é simples, né? Futebol é simples. E o Brasil não consegue jogar o melhor futebol possível, né? Então eu acho que as coleções do Brasil não são só de derrotas ou vexames, né? Se você considerar um vexame ou não. Mas muito de desenganos também, né? A cada derrota vem um desengano diferente com a seleção brasileira e a gente acabou de passar mais um desengano, né? Porque o Brasil cai nas quartas de final, faz uma campanha pior do que o Canadá, que está estreando na Copa América com um elenco e um time muito inferior. Eliminou nos pênaltis a Venezuela, que loucura. E pra você, ô EBBR, sua manchete, você gosta primeiro desse quadro? Eu gosto desse quadro, me lembra do tempo que eu trabalhei no Diário Lance e também no Jornal dos Esportes. Perfeito. E que era obrigado a fazer as manchetes. Geralmente você fazia manchete na página que você estava trabalhando. Chegava lá, o editor trocava a porra toda, mas enfim, isso faz parte. Sua parte você fazia. Porque tem algo que a gente estuda em jornalismo que é a diagramação, né? Não, é que no Jornal do Esporte não, mas no Lance você já diagramava na página. Né? Então, por isso que eu tô falando, você já faz direto, você porque já às vezes o que você página. pensa então, não cabe ali, né? Pensava e o editor chegava lá pro editor, e muitas vezes, o Formiga também trabalhou muito em jornal, muitas vezes ele ainda botava um título que ferrava que era contrário ao que a tua matéria estava trazendo, e quando dava merda, quem ia, era o quê? É porque era o seu nome que estava embaixo. Era o meu nome, assinando. a fotinha que estava lá era minha. Aí o cara, ainda bem que na época não tinha muito rede social, cara, não tinha tanto eu já assim. fui cobrado por torcida organizada. Colecionava hater no tempo do jornal papel, né? Exatamente. Mas aqui, esse aqui cabe tudo, tá? Aqui cabe tudo, pode colocar o quanto você quiser. Não, cara, na época que eu tinha... Numa época sem rede social, aí teve uma matéria que eu fiz lá em 2008, sei lá, que deu esse problema todo, era um Corinthians e Fortaleza, que eu não dei o título, foi o editor e tal, minha matéria não tinha nada a ver com o título da matéria, e eu assinei o finalzinho, porque a matéria principal do dia era uma parada que eu tinha descoberto, um medalhista olímpico cearense nas Olimpíadas, não sei de onde. Cara, uma matéria massa que ninguém leu, porque só ficou preocupado com o título que não foi você que deu. Cara, na segunda-feira isso gerou 2.000 cancelamentos de assinatura no jornal. Nossa. Bacana. Por e-mail. Que na época não tinha saque, esse negócio de... Que loucura, velho. Vai lá, Vesse. E outro repórter foi cobrado no meu lugar, porque tinham 2 Bruno na redação. Aí chegou a galera da organizada lá, eu quero falar com o Bruno, não sei o quê. Aí desceu o pobre do Bruno Balacó, que não tinha nada a ver com a história. Na hora que ele desceu, o cara tava com um jornal assim, e isso aqui, seu filho é não sei o quê, e pra cá, e ele apontando, ele, meu irmão, não fui eu não, Formiga só chega de tarde. Olha que loucura, no jornal, cara, impresso. Vai lá, Ivê. Então, a minha manchete seria assim, ó. Seria uma manchete e aí, logicamente, você tem ali o subtítulo, né, que você termina. Então seria assim, quando todos jogam mal, 3 pontinhos, seria essa manchete, já chamaria atenção. É impossível você passar numa banca, olhar, quando todos jogam mal, 3 pontinhos, e não parar pra ver. Falar, o que o cara vai falar? Porque é isso, quando todos jogam mal, o problema não é individual, irmão. Pensa nisso, já bota isso na tua cabeça. Num jogo de futebol, e serve para qualquer trabalho coletivo. Trabalho coletivo. Se todo mundo tá mal,
E ninguém na Copa América jogou bem. Fala assim, quem jogou bem, que você enche a boca pra dizer, jogou bem, ninguém. Não tem um que salva? Não, que jogou bem nenhum. Você tem uns que foram melhor, foi irregular, o Militão foi irregular, de irregular, dependendo da tua avaliação pode ser bom. O Savinho, dentro do que ele entrou, foi irregular. O Rafinha teve momentos irregular para bom, mas bom, você fala assim, ó, o cara foi bem. Ninguém. Tá. Quando todos vão mal, o problema não é individual. E também não é para crucificar o Dorival, que começou em março. O problema é muito mais grave. Então, eu ia falar isso. A gente tem que ficar mais preocupado quando é um problema coletivo ou menos preocupado? Mas claro que tem. Muito mais. Mas claro que tem. É claro que tem. O problema e não vai ser solução mágica. É mais difícil de arrumar, né? É que não sei se mais difícil, mas vai demorar tempo, né? E mesmo que você demita o Dorival, se você demitir o Dorival e trouxer outro, esse outro vai estar igualzinho. E você, ô Formiga? Eu quero uma fora da caixa, hein? Eu vou de além da queda do coice. Porque eu acho que não foi só a eliminação. O Brasil, pela primeira vez, eu vejo uma reação dos torcedores lá nos Estados Unidos, meio de torcida organizada de clube, né? Indo cobrar os caras, uma galera que chegou no limite. Porque a eliminação deste Brasil, ela é triste, ela é sintomática, porque o Brasil não jogou nada, ele jogou tão mal, ou pior do que em 2015, que também caiu nas quartas de final. Mas há um acúmulo de desesperança e acho que é uma raiva de não ver sair do lugar ou de andar para trás, né? Porque para mim, depois da Copa de 2022, a seleção andou para trás. O trabalho do Tite, eu respeito quem acha que ele foi ruim. Eu não acho que o trabalho foi ruim. Ele transformava jogos como o contra a Colômbia ou contra o Uruguai em jogos controlados, em jogos em que o Brasil era melhor e normalmente ganhava. Por mais que talvez você considere a Colômbia de hoje melhor que as que o Tite pegou, pode ser, e o Uruguai de hoje numa renovação que está sendo muito boa, tão boa quanto ou melhor que os uruguais que o Tite pegou. Mas para mim é uma crítica gigante, não em cima desta seleção, mas da instituição seleção brasileira, que vive uma crise, né? Teve um 2023 jogado no lixo e um técnico que na prática é o plano C. Eu também não estou personificando a eliminação do Dorival, mas o plano A era o Ancelotti, o plano B teoricamente era o Fernando Diniz e o plano C foi o Dorival. Então a seleção brasileira, que é o topo da pirâmide, está comandada pela terceira opção. E eu acho, e sem o seu principal jogador, né? Sem o principal norte técnico da geração, né? Que quer queira, quer não, ainda é o Neymar. Mas eu não acho que o problema seja talento. O problema, a gente tem um ataque de Real Madrid e Barcelona, pô. O ataque da seleção brasileira é formado pelo ataque do Real Madrid e do Barcelona. O problema não é grife. E você tem daqui a pouco, provavelmente, um Estevão que vai ser ataque do Chelsea. Você vai ter daqui a pouco o Endrick efetivado como titular, que é jogador do Real Madrid. Então, pô, problema não é safra. O problema não é produção. Daqui a pouco, se a seleção tiver um ataque, sei lá, Estevão, Endrick e Neymar, Estevão, Endrick, Vini Júnior, Neymar e Rodrigo, isso não é ruim, pô. Tecnicamente falando, não falta talento. Tá, mas... E a gente tem uma leva vindo aí. Em outras posições, inclusive, zagueiro e meio e tal. Então a questão não é essa. Então qual que seria a questão? Eu acho que a questão é de ideia. Diante do que você fala, leva assim, e eu não tô colocando palavra na tua boca não, Sim. Mas assim, pro torcedor no geral, fala, pô, não é talento, não é jogador, a gente tem tudo isso aí, então quem comanda tudo isso aí é o técnico. Mas quem comanda o Cai técnico... tudo sobre ele. Antes do comando do técnico, existe um comando da instituição, que jogou fora um 2023, porque muita gente que foi para a Copa América poderia ter sido melhor lapidado no ano passado. A gente podia ter agora um Bruno Guimarães muito mais pronto para a seleção. Um Douglas Luiz, um João Gomes, ou quem quer que você queira aí. Já podia ter tido uma troca de goleiro, que a galera tanto pede, os laterais e os caras novos da seleção passaram 2023 equilibrando o prato porque era só tomando porrada. E justamente a seleção jogou no lixo o ano. E isso estoura na conta de quem está aí também. O Dorival tem a parcela dele de culpa, é óbvio. Os jogadores também. Mas a administração criou um ambiente em que a seleção estava exposta ao ridículo. Estava exposta ao sim ou não de um cara que eu nem sei se teve uma reunião olho no olho. Eu não sei. Eu não sei até que ponto o Ancelotti, de fato, disse que vinha. O Fernando Diniz comprou uma bronca e ficou entre dois mundos. E obviamente, também se queimou. A seleção queimou todo mundo, pô. Então eu acho que o problema tá mais acima. O Dorival tem a parcela dele, mas existe um problema acumulado aí. Se você fizer uma linha do tempo do que aconteceu com a seleção, é uma parada que corrobora muito com o que o Formiga estava falando agora de instituição que não consegue prosperar.
E no meio do caminho o presidente foi deposto e voltou. Né? Exatamente. Então se você pega... No meio do caminho o presidente ficou, sei lá, 30, 40 dias afastado. A CBF com a intervenção. E lembrando, o Brasil não jogará a Olimpíada, o Brasil sofreu eliminações precoces na base. Então, tipo assim, é a mesma administração e o talento. Alguém tem dúvida de que o Sub-20 do Brasil... Árvore, né? O Sub-20 do Brasil talvez seja o Só mais talentoso do planeta, pô. Só pra constar, o Ramon ainda é o técnico da Sub-20. Pois é. Então, alguém lembrou ontem que o Brasil ficou 1 ano esperando o Ancelotti, cara. 1 ano inteiro esperando o Ancelotti. Isso é um absurdo. Aí o Ramon Menezes, depois, perde a vaga para as Olimpíadas, o Brasil fica fora das Olimpíadas. Vem o Fernando Diniz num trabalho desesperador, né? De tentar fazer alguma coisa rapidamente, que não é ideal para nenhum tipo de trabalho. Você chega no seu trabalho e fala, resolve isso aqui rápido. Quem é que vai conseguir? Ainda mais assumindo uma posição dessa. E assim, vale lembrar, ele fez isso ainda treinador do Fluminense, né? Juntando ali funções, né? Acumulando funções. E se preocupando com o Fluminense em coisa lá em cima, porque tava com reta final de Libertadores e, não tem como. Cara, alguém lembrou ontem que o Brasil e França são os países que mais entregam jogadores para as grandes ligas. E aí você pega assim, hoje a França tem um Endrick e um Estevão? Não tem. Tem o Barcola. Tem quem é o Estevão francês ou o Endrick francês? Não tem. Não tem. Agora, eu não tô dizendo que a seleção é ruim não, tá? Mas pega o Sub-20 do Brasil, compara, você vai ter uma briga boa, né, com a Inglaterra, com a Espanha, com a França e acabou. E eles não conseguiram. Esta seleção Sub-20, que é a mais talentosa, pra mim, do mundo individualmente, não conseguiu ganhar nada, pô. E a galera não vai pra Olimpíada. Pô, tu não... nada pro Israel. Então, assim, esse problema é falta de peça. E por que não ganha? Pelo mesmo motivo, talvez, que a seleção principal. Pois é. Alguém acha que monta a seleção aí, velho. Tu tem Endrick, Estevão, Lohan, Matheus Gonçalves. Quem mais? Tu vai fazer um time absurdo, a linha de zaga que, até um dia desse é a linha de zaga de qualquer time profissional. Se tu pegasse aí, sei lá, Murilo e Beraldo. Até um dia desse estavam no Sub-20. Murilo e Beraldo podem jogar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Aí pega o lateral, goleiro, a gente faz a rodo. E os caras não ganharam nada, pô. E aí, diante dessa situação do Brasil, muitas pessoas tentam achar justamente algum fator que de fato mostre o porquê que o Brasil esteja nessa situação. E aí, essa foto, para muitas pessoas, soa como um negócio, tá vendo? É uma panela ali, o Dorival não tem voz nenhuma, coisa e tal. E é uma voz que de fato, uma foto que de fato é marcante, né? Porque o Dorival, isso aí é antes das cobranças de pênaltis, meio que os jogadores estão ali na rodinha para as cobranças serem feitas, e o Dorival tenta participar de alguma forma, mas aparentemente não está participando, não tem voz ali entre os jogadores. A gente pode depois tentar entender, o Dorival até falou que foi algo normal, mas é uma foto que choca, pô. Eu acho que não é só a foto, né? Porque tem um momento ali que ele levanta o dedo como se quisesse falar alguma coisa e ele é amplamente ignorado, assim. Ele não consegue passar a instrução que ele parecia querer passar, a cabeça, né? Depois. E aí ele faz esse gesto aí de coçar a cabeça e tá absolutamente deslocado de um momento crucial, né, cara? De um momento crucial. E a transmissão quebrou ele, porque foi no Bielsa na mesma hora, e o Bielsa no meio da roda... falando e mostrando, gesticulando, né? Segundo o que quem tava lá falou, no meio da roda tava o auxiliar do Dorival, que foi quem acompanhou os treinos de pênalti. O filho dele. Era o filho? É o filho dele. É o filho dele. Lucas, né? É o Lucas Silvestre. Então, que foi ele que acompanhou. Lógico que a imagem é muito emblemática, mas não necessariamente a imagem foi por isso que perdeu. Porque se o cara que acompanhou a disputa de pênalti estava lá na roda conversando, acaba mais a imagem... E aí, quando perde, a imagem fica fácil falar. Ela fica mais forte, obviamente. Fica fácil falar. E aí vira o meião do Roberto Carlos, né? Aquilo que eu falei, aquilo que eu falei no 3 mas você não vê problema, você não vê problema nenhum. Eu acho bem diferente, muito diferente. O meião do Roberto Carlos é uma parada assim, a função dele ali não era essa. A função de um comandante nesse momento, pelo menos, é estar sendo visto e pontuar alguma coisa. Ele não precisa definir quem vai ser, ele não precisa ensinar nada. Não, tudo bem. Mas ele tem que se mostrar presente, cara. Ele não pode estar excluído da roda mas e não falar, pô. Se você dividiu tarefas,
Eu tô assumindo que é verdade. Não tô assumindo que ninguém mentiu, que ninguém chegou E e a contou. justificativa dele não se bate quando ele fala, não, eu preferi falar com um por um que ia bater, com o que viesse à cabeça. Ele só falou com o Alisson. Peraí, mas se você dividiu tarefas, tô assumindo que isso é verdade. Se alguém mentiu ali, aí me ferra. Mas tô assumindo que é verdade. Se você dividiu, falou, ó, quem vai cuidar da questão de pênaltis é o auxiliar, e o auxiliar tá no meio falando com os caras, tá feito. Aí você pega uma foto que, na prática, não exprime, por isso que eu falei que é o meião do Roberto Carlos. O meião do Roberto Carlos, o que eu quis dizer? O Brasil, o meião do Roberto Carlos não tem nada a ver com o gol que o Brasil tomou. Nada. Zero. E passou para a história, até pelo poder que o Galvão Bueno tem fazer lá, como se fosse aquilo. E tem zero a ver. Tem zero a ver. Essa imagem é uma imagem que choca, mas se você for chegar e falar assim, ó, ficou definido, quem vai... Por exemplo, você tem aqui o de placa. Você tem uma pessoa que é responsável pelo programa. Mas vamos supor que você divide e fala assim, ó, você que não é o responsável, é alguém da equipe, você é responsável por bater o espelho, bater os assuntos com o Vitor Lopes, né? Aí esse cara tá fazendo. Aí dá uma cagada, alguém chega e fala assim, vai cobrar pro chefe. Você passou o relatório do programa? Não. Por que não? Não, porque a organização é que quem faz isso é o auxiliar, é o segundo. Então, assim... Então, mas nesse meio do caminho, o Dorival, por exemplo, se ele quisesse falar alguma coisa, ele não teria voz, então? Isso que eu acho que é o ponto. Meio que assim, parecia que ele estava querendo falar alguma coisa. Aí acho que é uma outra questão. Mas já que foi dividido... Aí acho que é uma outra e aí meio que assim, ó, tá bom, a gente tá bom. O Brasil perdeu por isso? É óbvio que não, gente. Aí é sacanagem achar que o Brasil perdeu por isso. Só que num momento em que você tem uma transição ou uma tentativa de recuperar a confiança das pessoas, em que muita gente tinha resistência ao Dorival, e de novo, ele não era o plano A, e ainda tem. E o Dorival, um cara é um doce, é educado, ele dificilmente ele abriria essa roda e ia chegar gritando lá dentro, porque não é dele, ele não ia fazer isso em lugar nenhum. Por mais que tenham pego uma imagem recente dos pênaltis do São Paulo e ele participando muito mais energicamente em outros lugares até e tal. No jogo mesmo ele participou. Só que o recado ele é muito ruim. Da mesma forma, o meião do Roberto Carlos, o gol não sai por culpa do Roberto Carlos, mas a fotografia ela é ruim, o que passa para as pessoas, injusto ou injusto, é péssimo. E eu acho até que o Roberto Carlos é mais injustiçado do que essa imagem aí, porque aí, enquanto líder, naquele momento ele poderia ter tido uma outra postura e beleza, os jogadores talvez nem tenham notado. Se fecharam ali e achou quem tá aqui, talvez nem tenha percebido e o Dorival não quis atrapalhar e beleza. Mas a imagem é ruim e na hora que a transmissão vai direto no Bielsa, numa postura completamente diferente e o Uruguai se classifica, a mensagem, o discurso está muito pronto e é quase impossível desconstruir. Eu tô com você nessa, assim. Aquilo que eu falei lá, a gente fica... injusto, mas é o que é. E aí você tem o Militão, por exemplo, na primeira cobrança, já aí a galera aí já levanta. Eu já acho que então, mas daí a galera já levanta um outro ponto, tá vendo? Como assim, o Militão vai pra cobrança? Tu lembra o jogo que a gente fez do Lucas Vasquez, ele fazendo embaixadinha antes de bater e todo mundo, olha aí, o cara passando o recado da confiança. Não digo nem da confiança. Frieza, né? Frieza. Eu não digo nem da questão dele ter ido a galera começou pra cobrança fazer um negócio, mas ele ter ido pra cobrança. de jogador, né? Dizendo, não, o Militão estava falseando a confiança. Pô, ali me parecia uma imagem de um cara relaxado. Sim, claro. O cara que joga a bola pro alto, ele tá relaxado. Se ele tá disfarçando ou pelo menos tá tentando eu não sei. Do mesmo jeito que o Lucas Vasquez podia estar tentando disfarçar um nervosismo e passar pro adversário falando, ó, isso aqui pra mim é treino. E eu acho que o Militão tentou passar, talvez. Até porque os dois são jogadores do Real Madrid. E o Lucas Vasquez já fez isso várias vezes. A única diferença é que consertou outro erro. Eu também acho que é muito por aí. E é aquilo que eu falei, a gente vai ficar desconjecturando as coisas porque o Brasil perdeu e vai tentar arrumar explicações, né? Porque muita gente Mas falou assim, eu concordo com o Formiga, assim, porque eu acho que tem um pouco de sintoma nisso daí. Um pouco na postura do Dorival também, mas na ausência do que a seleção tem hoje, a imagem sabe? É só confirmação de uma ideia que a galera já tem, entendeu? Porque a gente vai entrar no aspecto sociológico quase aqui da parada. A gente vai fazer uma sociologia da imagem ali. E aí, pô, o VS foi bem aqui quando ele ilustrou, se a gente vai ter o de placa e aí vai ter uma pessoa responsável por bater o espelho com você. Beleza. Ok, concordo. Nenhum problema em um Lucas estar ali e como ser o cara responsável pelas cobranças de pênalti, ter feito isso ao longo dos treinamentos, ele tá ali repassando isso com a galera. Mas se é o de placa, o programa 1000 ou o programa especial, que vai ter uma parada
sabe, um programa fora do normal, Não, que era o caso comercial desse. absurdo, a maior Era entrega uma comercial de placa. Aí é, a gente passando obrigação, o espelho ali, o diretor obrigação tá fora do da roda. diretor tá junto aqui. Que não seja pra falar do espelho, mas pra falar, pô, galera, vocês estão precisando de alguma coisa? Sim, Pô, galera, contigo. tá tudo certo com vocês? Aquele momento ali, Se pô, vamos mostrar pra presente, cima. velho, só pra tu olhar Entendeu? no olho. Essa é a hora que todo mundo, um tá mirando o outro. Aí pra eu ver. acho que cabe esse exemplo, entendeu? É ruim, velho, Faltou o Dorival ali, não necessariamente pra definir quem ia ser o batedor, ou pra falar, ó, você bate na direita, faz do jeito que você fez no treino, porque não necessariamente ele participou desse momento A dos imagem é treinos. muito ruim. Mas pra ele estar ali e passar Não, uma a imagem- confiança, a imagem pra é ele péssima resgatar o cara, pra ver quem tá bem ou quem não tá A bem, imagem, pra ele ser um a líder. imagem é pô. muito ruim. A imagem não é muito ruim. necessariamente ela tem efeito Não, prático. e Como imagem, ela é muito ruim. reforça todo o estigma que essa geração tem, que são os caras mas é marrentos, isso. os caras que não estão nem aí pra comando, né? Porque aparentemente é isso, o comandante tá ali levantando o braço, o dedo querendo falar, e os caras não estão nem aí. Eu acho até que tem uma Mas hora é- que ele mas é tenta que- levantar, alguém fala uma coisa e meio que é o que ele já ia falar, ele fala, não, que é essa hora. Parece, mas aqui tudo é... Então, acho que esse é o ponto. Aí muita gente falou assim, que aí começa a se pegar. Ah, por que o Militão bate primeiro? Irmão, você está num momento ali que você precisa de confiança. Se o Militão levanta e fala assim, pode ter acontecido, tá? De alguém chegar e falar assim, quem vai abrir? Aí fica, cri, 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 cri. Aí o Militão, Aí, Militão, eu bato primeiro. Se você chega e fala assim, ó, não, você não bate primeiro, não, você tira o Militão da cobrança. e ainda joga a responsa pro outro Não, que você vai você escolher. tem né? que tirar o Militão da Ah, cobrança. ah. Porque se você chega e fala assim, não, eu vou bater, você fala, não, você não é o primeiro, você não vai abrir, não, você tira ele. Porque você acabou com a confiança do cara. Sim. É igual a galera falou, você tinha que ter tirado o Marquinhos e botado o Neymar lá em 2014, beleza. Eu tô tranquilo pra dizer porque eu acho sempre que o melhor tem que abrir. Tem que Falo começar. isso há 40 anos, Mas nunca foi assim. sempre falei. Não você. Tô tudo falando bem. assim, Eu nunca, sempre falei, nunca se criou isso no futebol. Inclusive, por exemplo, criticava o Cristiano Ronaldo quando ele deixa pra bater o quinto. Então, sempre critiquei. Assim, até Então, mais do assim- que essa sua situação, sempre o craque bateu por último. E aí começou a criar essa parada de que o craque tem que ser o primeiro por conta justamente do resultado. Eu não digo craque nem não craque ou não. Eu digo o batedor O melhor oficial, batedor. o batedor do time tem que abrir. Tem que abrir. Ponto. Eu sempre falei isso. Tá. Mas, quando o pessoal chegou e falou, não, tinha que ter trocado, a partir do momento que o Brasil poderia ter sido eliminado, tinha que ter tirado o Marquinhos e botado o Neymar. Beleza, é um ponto, é uma discussão. Só que você não pode deixar o Marquinhos mais bater. Porque você acabou com a confiança do cara. Tu derreteu... Você derreteu o cara. Porque se você chega e fala assim, Marquinhos, você era o quarto, mas como o Brasil pode ser eliminado, sai você e vai o Neymar. Então acabou, ele não pode voltar pra bater. Ou vai ser o 11º. Na época lá eu defendi essa tese, falando trocar no meio não Claro existe. que não. Outro Claro que não. previamente organiza, ou trocar no meio, tu tá matando, pra quem vem depois tu tá avisando, Também não, pra acho. salvar só é esse cara, e exatamente. depois quem bater é paliativo. E eu acho que Exatamente. isso Eu explica também- o que você falou antes. Nunca foi assim antigamente, né? Mas antigamente você passava a lista e tinha que ser aquela lista. Você não podia Exatamente. com a trocar mudança no da meio. regra, Com a velho. mudança da Com a regra. mudança da regra. Essas alterações, ou tu combina e o cara tá relaxado pra Ou trocar, então- ou se tu manda, tu tá matando E com a quem- mudança da regra ficou ou ainda você mais gritante os melhores ou então precisarem bater antes. Você pode fazer algo do tipo, olha galera, o Neymar não vai abrir, mas se o Brasil estiver atrás, vai a o gente Neymar. antecipa ele. Aí vai o Neymar, beleza? Todo mundo tá tranquilo? Essa é uma outra O coisa. que também joga Por exemplo, coisa é triplica mudar a responsabilidade do Neymar. do cara. Do né? Neymar. Por exemplo, o Cristiano na Copa do Rei lá da Arábia foi ao Nasser e ao Hilal. Aí o Al Hilal bateu, perdeu. Aí o Alex Telles foi lá, bateu, perdeu. Aí o Al Hilal foi lá e fez. Aí o Cristiano veio em segundo. Eu não me lembro do Cristiano bater em segundo. É sempre Ele fechando, foi lá né? e bateu em segundo. Não, ele fechou, mas ele abriu agora na Euro, depois de ter perdido o pênalti, ele fez exatamente. questão de bater logo. Então, aí beleza. Então, assim, fez, né? eu imagino que alguém deve ter falado, galera, se tiver atrás eu vou bater. Beleza, eu tô supondo. Mas se você chega pro Militão, pode ter acontecido, tá? Tá bom, não sei o quê, nessa roda aí, o Lucas ou o próprio Dorival, quem vai abrir? Aí todo mundo. Tipo quando o professor perguntava, lembra? Quando a gente estudava? Então tava, a célula é o carionte ou procarionte? Todo mundo assim, Dá um miguezinho. né? Aí ninguém falou. Aí o Militão falou, eu bato primeiro. Aí tu vai chegar e falar,
Melhor não. Melhor não. Tu quer uma Tu discussão... acabou com ele, pô. Tu tem que tirar ele. Essa aí é Até porque o Brasil precisava tirar um, porque o Uruguai tinha um expulso. Tu tinha que tirar o Militão. Se acontece isso, você tira o Militão. E Você, ainda... pô, sabe o que é mais engraçado e ainda dessa história, tem a informação de que o Militão tinha perdido os Isso. pênaltis no treino, né? Então, na e trave os aí o pênaltis Militão dele. falou isso na zona mista, que ele pediu, ele falou, eu bato primeiro. Aí Que tu vai é- chegar o quê? Você como líder vai falar, não, Porque assim... faz o seguinte, pega uma água lá pra gente. Pô, Eu não sei se o mata o Militão, cara. por quem estava em campo, em termos de rodagem, o cara é bicampeão da Champions, ele joga no Real Madrid, o Ancelotti considera ele um dos melhores zagueiros do mundo, não dá pra falar que o cara arrega ou que pipoca, ou que essas frases prontas aí. De quem estava em campo, eu não tenho dúvida que o Militão estaria entre os 5. E aí, entendendo que ele tinha perdido os pênaltis todos talvez ele tenha, não, vou logo então, porque realmente, pra você deixar um cara que perdeu todos os pênaltis pra Pro final, fechar, né? talvez seja complicado. Ele falou, não, vou Mas logo. aí um cara que tá perdendo Mas todos tudo no bem, treinamento não pode nem pode ser um bater. cálculo errado, mas vamos lá, pra onde essa discussão foi de quem bate primeiro, é um zagueiro, não pode isso, não pode aquilo. Estamos completando 30 anos do Tetra de 94. Isso. Quem abre as cobranças é o Márcio Santos, que tinha o melhor melhor aproveitamento nos aproveitamento. treinos, ok. Exatamente. Só que as pessoas, a Bate, maioria, perde, não perde. sabia. E ele perde o pênalti. Se o Brasil perde o Tetra, essa discussão iam dizer que o Romário pipocou porque não pediu pra bater logo. O Bebeto, que nem bateu, pipoqueiro. Provavelmente era o quinto. O debate era Provavelmente em o outro Bebeto era o canto. quinto. Porque o Bebeto, ele ficou com essa fama lá no La Corunha. Porque não bateu o pênalti que poderia ser do título Que da era temporada. Que era injusto, porque o batedor era oficial injusto. não era dele. Mas O o Donato quebrou ele recentemente no documentário lá da Max, que até ele fala, até hoje eu acho que quem tinha que ter batido aquele Não, pênalti beleza. era o Bebeto. Não, tudo bem. Você E achar... o Donato era o Não, meio campista. você achar é uma coisa. Agora, você tem um batedor oficial que bateu todos os pênaltis do campeonato. Todos. Pênalti na última rodada. Você vai tirar o batedor oficial? Qual é a não lógica pode. nisso? Essa Qual é questão a lógica disso, irmão? das substituições também foi um ponto, né? Só- Paquetá, Rodrigo. Então, é que o Rodrigo, a gente tava fazendo o nosso react aqui no E coisa. matando aqui, quem abre também a Itália não é o Baggio, né? Não é, É o exatamente. Baresi. É outro zagueiro, dois zagueiros começando as batidas. Então, assim, a gente mostrou aqui. O Rodrigo tomou uma entrada criminosa, que era a entrada de vermelho e BO na delegacia O mais cara próxima. demorou a confirmar no Pô, VAR, né, isso é velho? brincadeira. Pô, o cara viu 4 replays. Exatamente. Por uma coisa óbvia. Por uma coisa óbvia. Aí, beleza. O Rodrigo, ele tava mancando visivelmente. Acho que realmente não era pro Rodrigo bater. O Rodrigo Vai foi botar- substituído, gente. Ele não tava mais em campo, não, acho. Não, então, é isso Não, que eu tô mas a gente dizendo. Mas tá é que ele falando foi disso. substituído porque estava mancando. A galera pegou no É isso pé que eu tô porque, pô, falando. começou a tirar todo mundo do time É, titular e poderia colocou só os bater. moleques Não, pra Não bater. conseguia mais jogar. O Rodrigo, ele sai de campo mancando. Isso daí Não, tá, ele tá sofre uma nítido. entrada... ele sofre um... Quase quebra o É tornozelo vermelho dele. e BO na Não, delegacia e o da Nantes esquina. tendo certeza de que pegou na bola e que não é ser loucura, Não, né? Eu fico vergonha, olhando. vergonha. Sabe, o meu filho tava na hora Aliás, dizendo, só não, pra tem que constar, mostrar. Devia ter um tablet pro árbitro mostrar. Fala, filho, vê esta merda aqui E para vê de se tu reclamar. para de encher o meu saco. Olha essa imagem, acha que tu não tinha que ser expulso. ser igual o reality Porra. show. Fala assim, tu tá reclamando? Eu vou te mostrar. Mas quando você vir, eu vou expulsar mais um do teu time. Você quer? Tipo aquelas assim, tipo reality show que você fala, ó, você pode ver a Você imagem, tem o mas direito, custa, mas você tem o custa direito. 5 Dobrado, mil do né? teu prêmio. É o dobrado, Custa né? 5 mil do meu prêmio. Você quer Double ver? or nothing. Eu vou mostrar, mas eu vou. Se quando você olhar, você vai expulsar mais Vitor, um. sério, Porra, pelo amor de Deus. brincadeira, O cara pô. reclamando, ele tinha certeza de que, meu Deus do céu, o quarto árbitro tinha que. Querido, vem cá, vai aqui no VAR. Olha aí, eu não vou falar nada, mas por favor, cala a boca e desce pro vestiário, porque olha o que tu fez, velho. Tu tem que agradecer. O Rodrigo tá em pé e andando depois do que tu fez aqui. Exatamente.